Boa tarde a todos, todas e todos. Meu nome é Renali e serei a host dessa sessão. Estarei auxiliando o professor José Celso no minicurso intitulado Culturas Agrícolas Promissoras para a Produção de Biocombustíveis no Brasil. Qualquer dúvida que vocês venham ter, pode me comunicar via o chat. O chat se encontra na barra inferior da tela de vocês. Quando vocês ativam, ele fica do lado direito. Nosso minicurso terá tempo de duração de 2 horas. Desde já quero desejar um excelente minicurso a todos. Sejam bem-vindos. Passo a palavra ao professor Celso. Professor, seu microfone está desabilitado. Agora está funcionando, né? Sim, professor. Tá, boa tarde, Renali, boa tarde aos demais participantes aqui no minicurso. É uma honra estar participando aqui, trazendo um pouco das nossas pesquisas, trazendo um pouco de conhecimento e compartilhando com vocês, que ao mesmo tempo, o nosso minicurso vai ser um momento muito de diálogo, né, onde a gente aqui vai discutir um pouco sobre esse cenário agrícola, né, de tantas culturas agrícolas que nós temos aqui nesses nossos biomas, essa biodiversidade rica que a gente pode estar trabalhando e explorando das melhores formas possíveis, né? Eu sou professor Celso, eu sou aí do estado da Paraíba, atualmente eu moro aqui em Uberlândia, em Minas Gerais. Não sei se tem alguns colegas aí da Paraíba, mas pelo o evento ser realizado no Nordeste, tem muita pessoal que se situa nessas localizações. E fiz minhas graduações aí na Paraíba, na Universidade Estadual da Paraíba, o curso de Química, depois, ao mesmo tempo, fiz agronomia lá no campus de Areia, na UFPB, e fiz pós-graduação lá na UEPB com a Embrapa, e vim para cá, para Uberlândia, fazer o curso de doutorado em biocombustíveis. E nesse intervalo de pós-graduação, atuei várias vezes e ainda atuo como professor, como professor na Universidade Unipac, né, na Faculdade Unipac, aqui em Uberlândia, no curso de agronomia, e também atuei em alguns outros cursos nas instituições UNA, do Grupo Ânima, e na UENG, na Universidade Estadual de Minas Gerais, no campus de Ituiutaba, que fica aqui pertinho, 130 quilômetros. E atualmente eu estou lá na Unipac e estou trabalhando como analista sênior no Grupo Santander, no Banco Santander, aqui em Uberlândia, no setor do agronegócio, né? A gente atua com as análises de culturas agrícolas que vão ser trabalhadas nas safras seguintes, né? Então, a gente faz um preparo, faz uma avaliação para ver se aquela cultura vai ser introduzida e trazer algum retorno. E daí o banco vai liberar um crédito para a pessoa que está trabalhando naquele momento, né? Que quer trabalhar naquele momento com a determinada cultura. É até um ponto interessante, porque a gente vai discutir hoje, tá? Então, deixa até aqui aberto já, para vocês fazerem pergunta, interagir aqui, certo? Porque eu falo dessa forma, a gente vai falar sobre algumas culturas agrícolas e vocês vão dizer assim, mas como que eu poderia estar plantando nessa área? Né? Então, a gente tem essa maturidade, né, de introduzir uma cultura agrícola e vocês saber onde buscar o recurso, né? Então, tem muito disso. A gente encontra muito aluno hoje que quer trabalhar com uma determinada atividade, né? Mas a gente não tem recursos, né? Então, isso se torna complicado, se torna preocupante, né? Vocês vão estar terminando, não sei qual o período que vocês estão em cursos, ou se estão em pós-graduação, mas isso aí tem aberto, né, uma discussão preocupante, né, que eu vou terminar meu curso e o mercado de trabalho. A gente vinha numa organização que tinha-se uma previsão de mercado de trabalho, uma absorção de todos, né, ou de uma grande parte, e uma outra ia se encaminhar para a área de pesquisa, que também é a área de mercado, né? Então, também tem esse ponto bem curioso que vocês têm que cobrar
tá? Do poder público, tá? Principalmente da questão do governo, essa cobrança que as empresas têm que contratar pessoas que sabem, né? Tenham o conhecimento em pesquisas, tenham conhecimento em certas situações, porque a gente está lidando com situações que nós encontramos o seguinte: você fez uma pós-graduação, você fez o quê? Um mestrado, fez um doutorado? Não, você é um cargo muito superior para a minha empresa. E você sabe exercer aquela atividade naquele cenário, né? Então, vocês ficam presos nessa situação, né? Ou acaba que não é absorvido pelo mercado, o tempo vai passando, né? E vocês vão ficando fora desse mercado. Eu falo dessa questão do mercado, até por conta que, quando eu a trabalhar comecei a trabalhar com o pessoal do Santander, eu sou um dos mais velhos da equipe, né? Nós tínhamos a equipe lá que é em torno, a média lá é de 25 anos, entre os agrônomos e advogados, né? Então, eu tenho atualmente 32 anos, então eu sou um dos mais velhos da equipe, né? Então, a gente antes fazia uma pós-graduação e ia para o mercado de trabalho com 30 anos, né? Então, o pessoal está muito mais cedo, né, estudando e entrando no mercado de trabalho. E nós que se dedicamos à parte de pesquisas, acaba que vamos ficando de escanteio, né? E às vezes você chega para um mercado de trabalho e fala, mas sua pesquisa não tem uma aplicabilidade, né? Mas eu sei trabalhar com isso, e o que você quer estar oferecendo aí, eu sei executar essas atividades, tá? Então, foi bem parecido comigo quando eu entrei para o Santander, né? Então, eles buscavam uma pessoa que fosse apenas agrônomo, né? E no momento não queria nem gente de pós-graduação, queria uma pessoa até estudando para trabalhar com essas análises de safra, análise de crédito. E no momento, quando eu me apresentei, eu falei, ó, eu faço isso e eu sei isso aí muito bem, né? Então, até acabei sendo já promovido para analista sênior, né? Então, as empresas, vocês têm que cobrar isso também, né? Fazer essa pressão para que vocês sejam inseridos no mercado de trabalho, tá? Eu falo isso porque a gente vai estar discutindo agora à tarde sobre essas culturas agrícolas, né? E essas culturas agrícolas, elas têm um papel muito importante, né? E a gente tem um mercado muito gigantesco. A gente tem muita terra ociosa, né? Tem muita terra parada, né? Que nós podemos estar trabalhando, podemos estar executando essas atividades agrícolas, introduzindo essas culturas e beneficiando em algum outro produto. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com os biocombustíveis, quando eu fui apresentado aos biocombustíveis, principalmente a cultura da mamona e o amendoim, que foi meu mestrado que eu trabalhei, gostei bastante, né? Gostei bastante, e ficava a pergunta: como que eu vou estar no mestrado e depois que eu terminar, eu vou fazer o quê? Vou ser professor? Não tem vaga para todo mundo. Vou trabalhar na pesquisa? As empresas, elas pegam uma pessoa praticamente que terminou a graduação para trabalhar um trainee e daí executar as atividades, né? Então, será se eu tivesse uma área disponível, eu posso estar plantando uma cultura agrícola, aqui, sei lá, uma soja, um milho, uma cana-de-açúcar e assim comercializar, né? Então, a gente falha muito nesse sentido, que a gente entra para a parte acadêmica e acabamos esquecendo essa parte do empreendedorismo, né? Que a gente pode estar adotando para executar as nossas atividades quanto à rentabilidade mesmo econômica, né? Que a gente precisa de digamos assim, um ganha-pão, né? Então, a gente precisa executar essas atividades. E a questão do empreendedorismo, ela é muito falha nesse sentido, né? Nós, enquanto profissionais da agronomia, falo até enquanto profissional da agronomia, mas vocês sabem muito bem nas áreas que vocês estão situados, se é engenharia de petróleo, engenharia de produção, né? Vocês acabam falhando nesse sentido, né? Porque qual a carreira, essas atividades que eu vi na graduação, eu posso estar executando, eu posso estar aqui trabalhando e tendo meu retorno financeiro, né? Tendo meu retorno de investimentos que eu fiz durante a minha graduação, né? Então, a gente vai fazer aqui uma discussão, vou compartilhar aqui a tela com vocês a respeito do que a gente vai estar discutindo aqui. Vou deixar aqui o chat aberto, tá? O chatzinho aqui aberto para vocês
fazerem as perguntas que vocês queiram aí, pode ficar à vontade. Ah, tá, apareceu aqui. Tá? Então, a palestra... Opa, acho que eu passei direto aqui. Deixa eu só... Então, aqui no nosso trabalho, na nossa discussão hoje à tarde, a gente vai estar falando sobre as culturas agrícolas promissoras para a produção de biocombustível no Brasil. Nós temos um país que tem sim uma cobrança muito grande, né? A gente tem um país que tem uma cobrança, eu digo até que gigantesca, né? Que quando a gente fala de produção de alimentos, se a gente fala de questões ambientais a nível internacional, tudo se volta para o nosso país, né? Então, vem essa cobrança muito grande do Brasil. Se a gente precisa de alimentos, então a gente vai buscar no Brasil, né? E outra que o nosso cenário, ela está muito forte na questão da soja, que a gente vai falar daqui a pouco, né? De culturas, da monocultura, né? E a gente tem espaço para introduzir algumas outras culturas que ainda têm um valor econômico até mais acentuado do que determinadas culturas agrícolas que vêm hoje ocupando a área. Nisso, né, nessas discussões que a gente vem trazendo a respeito dessas culturas energéticas, a gente começou a trabalhar, os alunos começaram a realizar experimentos, estão em campo fazendo alguns experimentos, a quais esses experimentos a gente visa a produção do óleo, né, tanto para a produção de biocombustíveis, e uma coisa bem curiosa também que a gente vai falar daqui a pouco, é a respeito da produção da matriz, digamos assim, da matriz de matéria-prima para a indústria de cosmético, a indústria farmacêutica, né, que é algo bem curioso que chama atenção. Às vezes a gente, por exemplo, a minha pesquisa de doutorado, a gente começa estudando com um propósito, né, e esse propósito acaba encaminhando para um outro, quando a gente vai começar a fazer as nossas revisões, a entrar em contato com essa linha de produção. Então, a gente começou a estar trabalhando com um grupo de pesquisa Bioenergia Brasil, né, que esse Bioenergia Brasil, a gente trabalha com as culturas agrícolas que são promissoras para a parte energética, né, e é também a parte de sustentabilidade na agricultura, né, onde a gente busca estar introduzindo um organomineral, está utilizando resíduos na agricultura, está utilizando biomassas, essas biomassas a gente converter, né, porque a gente busca ter uma cadeia produtiva que ela seja cíclica, né, então ela tem um início, meio e fim, e esse fim ele retorne novamente para essa cadeia, né, onde a gente consiga estar utilizando esses resíduos para uma eventual produção de algum biocombustível através de algum outro mecanismo, como uma pirólise ou alguma outra forma, né, como a compostagem, e assim a gente introduzir novamente ele como um material valioso, né, na parte de biocombustível, na parte de biofertilizantes também, tá? Então, são inúmeras as funções que a gente tem desenvolvido nessa parte de pesquisas, juntamente com o grupo Bioenergia Brasil aqui em Uberlândia, né? Então, a gente tem já uns 3 anos está trabalhando com essas culturas, né? Começou a despertar mais pela atenção da pós-graduação, onde nós trabalhávamos com diversas culturas e começamos a mexer mesmo, né, até dizer dessa forma, com esse levantamento dessas culturas que estão disponíveis, né? Então, nós temos dados muito importantes, né, que nos traz do Globo Rural, que a safra de 2021, ela seria de 253 milhões de toneladas, uma alta de 0,5%. Mas isso aqui era uma previsão, né? Então, a gente tem uma safra, né, que infelizmente por conta nessa situação aqui no Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, principalmente aqui no Triângulo Mineiro, onde eu estou localizado, Paraná, a gente está passando por uma estiagem, né? A gente está com mais de 40 dias sem chuvas, então na questão da produção de safrinha, de sorgo, de milho, a gente vai ter uma queda aí bastante acentuada, né? Então, mas a gente vai estar num patamar alto de produtividade agrícola nessas culturas que estão sendo introduzidas, né, que foram introduzidas, que foram plantadas. E, além do mais, a gente ainda tem o estado de Roraima, de Rondônia, desculpa, de Rondônia, que também está
com grande potencial agricultável, né? Então, essas nossas de grãos, né,